Abrão e Sarai, que mais tarde Deus vai trocar o nome de ambos e eles se chamarão Abraão e Sara. Como qualquer outro casal, eles desejavam ter um filho, numa cultura em que não tê-los era uma vergonha. Ambos não podiam gerar filhos porque o texto diz que Sara era estéril. Então lá em Gênesis capítulo 16, diz que Sara tinha dentro da sua casa uma escrava egípcia, por nome de Agar. Sara pega essa escrava e dá como mulher para o Abraão. E o Abraão aceita o conselho de Sarai e ele entra a essa mulher e essa mulher concebe, ou seja, houve a concepção. Vendo Agar que ela estava grávida, ela despreza a sua senhora. Vendo Sara que tinha sido desprezada pela sua escrava, ela pede que Abraão a socorra na sua aflição e dor. E o que faz Abraão? Diz que ela pode fazer da forma com que parecer melhor aos seus olhos. Então, o que faz Sara? Sara persegue, Sara despreza, humilha a Agar, e Agar, se vendo acuada, ela foge da presença de sua senhora. E quando ela chega no deserto, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor: volta para sua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, Agar escuta a voz do anjo, ela volta, ela dá à luz, coloca o nome do menino de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz. Tem o outro lado da moeda, que é o filho da promessa. Porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão e a Sara de que eles iam gerar filhos. Mas lá em Gênesis 18 diz que Abraão estava nos carvalhais de Manre, quando ele, assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, vistos que chegaste até vosso servo, pois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então perguntou-lhe Sara, tua mulher, onde está? Ela respondeu: está aí na tenda. Disse-lhe um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara, tendo escutado a porta da tenda atrás dele, Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, porém, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e vendo também o meu senhor, teria ainda prazer? Disse-lhe o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Lá em Gênesis 21 diz assim: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz,
pôs Abraão o nome Isaque. Isaque para ele significava riso, alegria, pois o Senhor tinha visitado a Sara. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todos aqueles que ouvi isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho. Mas acontece ainda na história que Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, egípcio, qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse-lhe, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por isso Isaque será chamado a tua descendência, mas também do teu filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-lhe as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde estás, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ele um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. E com a morte de Sara, Abraão se casa com uma outra mulher. Essa mulher tinha o nome de Quetura. E Quetura gera alguns filhos para Abraão. E os filhos que ele concebeu eram Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Então agora Abraão tem filhos com a egípcia Agar, teve o seu filho com Sara e agora tem filhos com Quetura. Mas o que acontece? O texto sagrado diz que Abraão, tudo que ele possuía de bens, ele deu a Isaque. Mas a Ismael, aos filhos que ele teve com Quetura, ele dá alguns presentes. A Bíblia não deixa muito claro, mas talvez seja a partir daí que nasce essa guerra entre esses dois povos. Porque a dúvida sempre pairou sobre eles qual que era. Quem é o primogênito do Abraão? Porque era muito comum naquela cultura que o primogênito herdasse tudo. Mas ficou esse impasse entre eles. Quem foi o primogênito de Abraão? E talvez disso aí tenha gerado todo esse conflito entre esses dois povos. Então Ismael ficou sendo o pai dos árabes, ou seja, os descendentes de Ismael são os árabes e os descendentes de Isaque são os judeus. Tá bom, meus queridos? Desde já eu vou ficando por aqui. Eu peço a você mais uma vez que você contribua com o meu trabalho, se inscrevendo no canal, deixando like, deixando um comentário, compartilhando esse vídeo. É de graça, não custa nada, tá bom? Desde já agradeço. Um abraço.